10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, podemos novamente nos encontrar e desta feita para estarmos falando da palavra de Deus, baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Um outro texto, 2 Samuel 11, 27. Apenas o final do versículo. 2 Samuel 11, 27. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Dois textos. Queremos conversar com os irmãos sobre um dos maiores problemas do pecado. No site Dom Total, há um artigo publicado em 2014 com o seguinte tema: quando a humanidade perde o sentido do pecado. Quando a humanidade perde o sentido do pecado. Nesse artigo há também uma frase que diz assim: quando Deus não está presente entre os homens, perde-se o sentido do pecado. Quando Deus não está presente entre os homens, perde-se o sentido do pecado. O sentido do pecado está sendo perdido. E nós precisamos entender por quê. E a passagem da perda do sentimento do pecado é a passagem de Samuel, 2 Samuel capítulo 11. E nós vamos analisar mais à frente esta passagem. Considerando o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 4, 7, onde o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Veja bem, qual seria então o maior problema do pecado? Queremos fazer essa reflexão durante este sermão, mas queremos de antemão dizer para os irmãos que quando falamos sobre a perda do senso do pecado, nós falamos isso de uma forma geral. As religiões, os povos. Veja só,
nós temos ciência, nós conhecemos, nós sabemos, independente da religião, independente do país, independente da cultura, da denominação eclesiásticas, não importa. Nós sabemos muito bem o peso que o pecado tem na raça humana. Desde o Éden, todos conhecem a história. Todos sabem que Jesus veio para justamente se oferecer no nosso lugar e pagar o preço do pecado. Agora, por que então está se perdendo a sensibilidade deste grande mal? Como Deus falou alguns dias desse, num dos sermãos que eu preguei, o maior mal da humanidade, o pecado. Por que então se perde a sensibilidade? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem porventura das paixões que guerreiam dentro de vocês? Certa vez um ateu disse assim: eu acho que os cristãos falam muito sobre o pecado, mas eu acredito que o maior causador dos problemas do mundo são a pobreza e a desigualdade social. Se todo mundo tivesse a mesma quantidade de dinheiro, ninguém ficaria brigando e fazendo guerras. Será? O que aconteceria, irmão, se de repente todo mundo tivesse a mesma quantia de dinheiro? Será que todas as guerras e conflitos acabariam e todos viveriam felizes? Infelizmente não. Sempre vão existir pessoas impulsionadas pela ganância, que amam o dinheiro e passam por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos. Outros iriam gastar o seu dinheiro de forma imprudente, vícios, prazeres, e a pobreza ia voltar. E por que tudo isso? Porque o maior problema do mundo é o pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós nos tornamos pecadores, egoístas. E enquanto for assim, os nossos problemas nunca serão resolvidos. Sendo assim, nós identificamos que o maior problema do mundo é o pecado. Porque esse destrói nações, famílias, pessoas, mata, literalmente mata. Mas o nosso propósito hoje nesse sermão é identificar o maior problema do pecado. Já identificamos que o pecado é o maior problema da humanidade. Mas nós queremos identificar o maior problema do pecado. Por que a humanidade está tão insensível em relação a esse mal? Creio que para abrir um caminho de entendimento e identificar quais seriam os maiores problemas do pecado, precisamos refletir sobre uma questão interna que tem a ver com cada um de nós, pessoal, individual. Nós somos inclinados para fazer o mal, nós somos inclinados para pecar, e isso não tem justificativa. Se não for por uma coisa, vai ser por outra. A questão é interna, a questão é pessoal, é individual. O nosso coração, ele é o centro e ele precisa de uma cirurgia urgente. Então eu não tenho dúvidas em afirmar para você que me vê, você que me ouve, o problema está em nosso coração. Por isso, a nossa maior necessidade é aceitar, entregar para Jesus como nosso único e suficiente Salvador e deixar que Ele governe a nossa vida, porque só Ele pode mudar os nossos corações e plantar dentro de nós um novo amor pelas pessoas. De acordo com o próprio Senhor Jesus, o homem, ele é corrupto. Jesus disse: o que sai do homem é o que contamina.
que está dentro. O coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfema, soberba, loucura. Tudo isso é que vem de dentro e contamina o homem. Marcos capítulo 7, 20 a 23. Essa é a condição do coração humano longe de Cristo. Se um filme, até mesmo dos nossos pensamentos passados, fosse projetado num telão diante da nossa família, diante dos nossos conhecidos, com certeza cada um iria sair correndo, morrendo de vergonha. O mal está dentro do ser humano. E enquanto nós não tivermos consciência disso, o pecado vai continuar sendo o maior problema da humanidade. Porque o maior problema do pecado está dentro da gente. E a gente precisa se conscientizar deste grande mal. Estamos vivendo um momento de pandemia, de quarentena, de isolamento, distanciamento. E o que tem se falado muito é isso. Muitas pessoas não estão tendo consciência do mal que mata, porque esse vírus está matando. Charles Slater, em seu livro Deus salva da condenação e contaminação do pecado, ele aborda uma dimensão do maior problema do pecado na vida do ser humano. Ao identificar, ele cita que o problema do homem com o pecado possui uma outra dimensão além da interna. O homem não somente possui um coração mau, ele também possui um histórico mau aos olhos de Deus. Charles Slater diz isso no seu livro. Por exemplo, cita ele: suponha que por algum milagre um pecador pudesse se tornar uma nova pessoa e nunca mais pecasse pelo resto da vida. Ele ainda assim certamente iria para o inferno pelo fato de continuar sendo pecador. Um assassino em série que sinceramente decide nunca mais matar, precisa ainda assim pagar pelos seus crimes cometidos. Em outras palavras, o problema do homem com o pecado possui uma outra dimensão além da interna. O homem não somente possui um coração mau, ele também possui um histórico mau aos olhos de Deus. Se nós olharmos por esse lado que Charles Slater faz no seu livro, nós vamos identificar que o pecado possui dois aspectos: o interno e o externo. Não somente todo filho caído de Adão possui um coração mau, mas também possui um registro negativo aos olhos de Deus. O pecado tanto contamina quanto condena. O seu poder reina dentro da pessoa e a sua punição repousa sobre ele. O homem está tanto impotente quanto desesperançado. O seu problema real é insolúvel. Nenhum homem, nenhuma humanidade consegue resolver esse problema que é o pecado. Para resolver todo esse mal, seja interno, seja externo, foi que Deus providenciou o seu próprio Filho para romper com tudo que nos escraviza, aprisiona, para uma nova vida e uma vida de liberdade que dantes não tínhamos. E nessa situação de trevas e de desespero, uma grande luz brilhou. Jesus veio. Ele pode e irá salvar o seu povo, tanto da punição quanto do poder do pecado. É Ele que realiza a justificação, bem como a regeneração.
Jesus atua e atuou em todas as esferas para salvar o ser humano, tanto na ação judicial diante de Deus, quando substituiu o pecador, pagando a pena do seu lugar, quanto deu a este homem a possibilidade de nascer de novo, nascer espiritualmente e a partir desse novo nascimento migrar para uma nova vida, uma vida regenerada, criada de novo, gerada de novo, sob a ação do Espírito Santo. Isso é possível ontem, hoje e até que Jesus volte. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Após termos essa compreensão profunda sobre um dos maiores problemas do pecado, nós vamos continuar nessas considerações da abordagem da falta de sensibilidade quanto ao pecado. E para abordar a questão da falta de sensibilidade quanto ao pecado, nós vamos nos debruçar sobre 2 Samuel capítulo 11, onde diz que o que Davi fez desagradou o Senhor. E nós vamos abordar esse assunto então na segunda parte desse sermão. Vamos ter agora um louvor, um hino ao nosso Deus. Em seguida nós voltamos para dar continuidade na segunda parte desse sermão. Aguarde um minutinho, vamos ouvir um louvor diante de Deus. Amém. Jesus.
Graças a Deus, queridos. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade então a esse sermão, um dos maiores problemas do pecado. Nós vimos então na primeira parte do nosso sermão que o grande problema da humanidade é o pecado. E que para resolver esse problema, Jesus foi enviado. Jesus veio e no corpo dele, ele tirou todo o pecado. Então é possível sim vencer o pecado. Agora, o grande problema do pecado é a insensibilidade das pessoas em relação a ele. As pessoas não estão se dando conta do grande mal que ele causa. E o pecado personificado como uma pessoa na vida de alguém, o que mais interessa a ele é isso. É que as pessoas não lhe dê crédito, que as pessoas não sejam sensíveis ao mal que ele faz. E para abordar este assunto, do grande mal que o problema do pecado causa na vida de uma pessoa, trazendo a insensibilidade, nós vamos fazer a consideração no segundo livro de Samuel, capítulo 11. A revista Ultimato publicou no seu site sobre esta passagem de 2 Samuel capítulo 11. O relacionamento promíscuo entre o rei Davi e a mulher do seu comandante Batseba, mulher do seu comandante Urias. Então, a história do texto é a história de Davi e Batseba. E essa história vai demonstrar que na vida cada escolha feita da forma errada terá consequências desastrosas. E essa escolha que Davi fez foi determinada pelo seu descuido espiritual. O pecado conta com o seu descuido espiritual. No entanto, apesar do pecado cometido por ambos, porque quem cometeu o pecado não foi Davi sozinho, foi ele e Batseba. Apesar do pecado ter sido cometido por ambos, os desdobramentos das suas escolhas trouxeram tragédias na vida de ambos. Deus demonstrou graça e amor restaurando, porque Deus restaura e só Ele pode restaurar e pode dar a oportunidade da pessoa se corrigir. E foi o que aconteceu com Davi, tanto que ele veio configurar na linhagem do Messias, o Salvador Jesus. O outro filho que eles vão ter, o primeiro não, esse vai falecer, mas o segundo filho vai constar da linhagem do Messias, o Salvador Jesus. Veja que isso é uma prova do perdão de Deus. Então, essa falta de vigilância espiritual da parte de Davi está retratada ali em Samuel, 2 Samuel capítulo 11. No contexto em que Davi comete um adultério com Batseba, e ela também comete um adultério com ele. A história dá conta de que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E esse fato dele ter ficado em Jerusalém tem sofrido muitas críticas de muitos estudiosos na atitude de Davi. E que essa atitude foi o descuido que ele teve. Ao que parece, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Ele deveria estar junto com o exército, mas preferiu ficar em sua casa na ociosidade, descansar, passear, enquanto seus homens de guerra estavam na batalha. E essa escolha de Davi foi determinada por uma atitude de negligenciar os seus deveres como servo de Deus.
visto que a posição que ele ocupava era estabelecida pelo próprio Deus, pois foi o Senhor que ungiu ele como rei para governar e estar à frente de Israel. Segundo Samuel 11, versículo 2, a sua ociosidade e negligência fez com que ele do terraço olhasse, contemplasse, avistasse uma mulher formosa nos seus trajes de banho. A narrativa dos fatos dá a entender que Davi agiu de forma descuidada, estava onde não deveria estar, olhando o que não poderia olhar e cobiçando o que não era seu. Estava onde não deveria estar, olhando o que não poderia olhar e cobiçando o que não era seu. Podemos entender que Davi baixou a guarda, deu brecha. E o que isso traz para nós? A história desse adultério nos ensina que é necessário cuidar da nossa vida espiritual, manter constante vigilância para não fazermos escolhas erradas. Davi subestimou a sua natureza pecaminosa, esqueceu de que ainda era um pecador e precisava ser vigilante. Se tivesse agido diferente, não teria tomado a decisão de olhar pelo terraço e mandar buscar para si uma mulher que não era a sua. Ainda hoje, muitos de nós caem em tentações como Davi caiu, por subestimarem os perigos espirituais. Ah não, isso não vai dar nada. Ah, isso não pega nada. Não, isso não tem problema. E vão fazendo escolhas erradas, escolhendo coisas erradas. Muitos que namoram, que me ouvem, que me veem, tem um relacionamento sexual antes do casamento. Ah, isso não vai dar nada. Nós nos amamos, a gente se ama, daqui uns dias, daqui uns meses nós vamos casar mesmo. E aproveita esse pretexto. Simplesmente olham pelo terraço, acesso àquela página da internet com imagens impróprias que não deveriam acessar. Ouvem aquelas coisas que não deveriam ouvir, veem aquelas coisas que não deveriam ver. Olha no seu terraço, do seu terraço que tens olhado. Pensam o que não deveriam pensar, dão aquela olhadinha, ah, isso não pega nada. E vai desencadeando outras atitudes, e essas escolhas vão trazendo só derrota, só a ruína. Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 32. Deve ser levado em conta para não fazermos escolhas erradas. Devemos vigiar para não cairmos em tentação. Amados, o pecado gera falta de sensibilidade em reconhecê-lo, o sentir o perigo. Há muitas pessoas que não sentem mais o perigo. Isso que é a insensibilidade que eu estou querendo dizer. No livro de Efésios capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda impureza. Entretanto, não foi que vós aprendesse de Cristo. Não foi isso que vós aprendesses de Cristo. Amados, escolhas erradas desencadeiam consequências trágicas. A decisão de Davi, depois de ter olhado para Batsabá, foi buscá-la, deitar-se com ela, cometer o adultério, e a partir daí foram desencadeando as escolhas erradas, numa tentativa de esconder o pecado. Vai trazer mais consequências erradas ainda. Após ter se deitado com Batsabá, ela engravidou. E quando ele foi informado disso, na tentativa de esconder esse pecado, Davi mandou buscar o esposo dela, Urias, para que ele retornasse para a sua casa. Lógico, a intenção dele era que Urias se deitasse com a sua esposa e ficasse imaginando que ele tinha engravidado ela, quando na verdade tinha sido ele. Urias, no entanto, não aceitou ir para casa. Ficou ali nas portas da casa do rei, do palácio. Ele se sentia mal, tendo um privilégio de ir para sua casa,
na cama quente com a sua esposa, enquanto que os guerreiros, o exército estava na batalha. Ele não sentiu que era correto fazer isso. Ele julgava que deveria voltar era para a guerra e não ficar ali no bem-bom. Amados, nós precisamos entender que Davi tentou uma outra coisa que também não vai dar certo. Vai mandar carta para o oficial Joabe para que coloque Urias na frente da batalha. Urias é colocado na frente da batalha e vai ser morto. Amados, na vida, as escolhas erradas que fazemos sempre terão as consequências. O que aconteceu com este casal? Aprendemos na Bíblia que aquilo que semeamos é o que colhemos. Porque o que semeia para a sua carne, na sua carne vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Eles semearam corrupção, tanto um como o outro, e colheram as consequências dos seus atos. Por isso que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Os homens podiam ignorar o que Davi e Betsabé fizeram, mas Deus, que sonda os corações, que conhece todas as coisas, sabiam o que eles tinham feito. Nada ficou encoberto aos olhos do Senhor, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E esse primeiro filho morreu. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. E ao 7º dia morreu a criança. 2 Samuel 12, 15 e 18. Essa foi a primeira consequência. A segunda e as outras foram surgindo. Através do profeta Natã, Deus profetizou que a espada jamais sairia da casa de Davi. Depois vemos seu filho Absalão, que assassinaria o próprio irmão Amon com vingança, depois que estuprou a própria irmã. Irmãos, são consequências e mais consequências. Conforme as palavras do Senhor, da própria casa de Davi seria levantado alguém que tomaria suas mulheres e se deitaria com elas à vista de todos. 2 Samuel 12, 11 e 12. Aquilo que o rei havia feito às escondidas, agora seria realizado às claras. E isso começou a acontecer quando Absalão tentou matar Amon, que havia estuprado a própria irmã. Davi enfrentou em tal situação grande angústia. Foi perseguido pelo próprio filho. Somente com a morte do filho ele pôde retornar para a sua casa. A história de Davi e Betsabá, a insensibilidade do pecado, a falta de perigo que eles não viram, as escolhas erradas, as consequências são trágicas e permanecem por muito tempo na vida de uma pessoa. Amados, antes de finalizarmos essa parte do sermão que fala sobre a nossa insensibilidade, baseado na história de Davi e Betsabá, 2 Samuel capítulo 11, não podemos deixar de argumentar. A insensibilidade ao pecado cometido pelo casal trouxe tragédia que perdurou sobre a família por décadas. Amados, as consequências não são insensíveis, mas são fatídias. São fatos que vão acontecer. Não são simbólicas, as consequências não são simbólicas, pelo contrário, são reais, são verdadeiras, são doidas, são trágicas. Algumas delas não permitem nem a volta, como por exemplo, a morte do primogênito desse relacionamento de adultério. A criança morreu ao 7º dia. Pois bem, amados, o que fazer? Será que o pecado tem todo esse poder e não nos resta nada mais para fazer? Sim, resta o que fazer. Resta a gente se arrepender, pedir perdão, buscar a misericórdia do Senhor para não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Por maior que seja a culpa de alguém, não é suficiente grande em comparação ao grande amor de Deus e a sua misericórdia manifestada através de Jesus.
Paulo diz assim que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Por maior que fosse a culpa e os pecados de Davi, a graça do Senhor sempre será maior e poderosa para perdoar e superar. O perdão de pecados está disponível a todos os arrependidos que confessarem os seus pecados a Deus. 1 João 1:9. As Escrituras nos levam à certeza de que todas as vezes que confessarmos o nosso pecado e abandonarmos, Deus é fiel e justo. Em Cristo Jesus nós podemos obter a certeza do perdão. Além da bênção do perdão, Davi e Betsabá foram abençoados com o segundo filho. E aí nasceu Salomão. E com esse nascimento, o casal foi consolado pela perda do primeiro filho. A essa criança, o profeta Natã havia dado o nome de Gedidias, que significa amado do Senhor. E esse também seria alguém usado por Deus em seu serviço, pois tornaria rei em lugar do seu pai e seria responsável pela construção do templo em Jerusalém. Salomão vai se destacar por sua grande sabedoria. O nascimento de Salomão foi uma demonstração de que Deus estava sempre pronto a perdoar e abençoar os seus servos, Davi e Betsabá. A despeito de que eles não merecessem, é verdade. Mas é por isso mesmo que a graça funciona, porque a gente não merece. Cada vez que a gente não merece e que somos alcançados pela graça, é o nosso reconhecimento de quanto o nosso Deus nos ama. O fato mais significativo desse perdão de Deus, relacionado ao nascimento de Salomão, está em que dele descenderia o próprio Jesus Cristo. Isso é declarado por Mateus na genealogia que apresenta de Jesus. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Nota-se que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo ao escrever sobre a genealogia de Cristo, não deixou de lembrar que Salomão era filho de Davi com a mulher que fora esposa de Urias, Betsabá. Apesar do pecado desse casal, a graça do Senhor tornou possível, por meio deles, o nascimento daquele que descenderia, o Messias. Amados, por tudo isso que nós falamos nesse sermão, a bênção do Senhor vem para nos encorajar, vem para nos mostrar que nós precisamos ligar o sinal alerta. É perigoso, não podemos ser insensíveis de forma alguma. Por outro lado, glória a Deus, porque nele há perdão, há misericórdia, há solução, há refrigério. Quando nos convertemos de fato, de verdade, com sinceridade, a graça nos alcança. Não porque a gente merece, mas porque Deus a derrama sobre todos aqueles que se arrependem, confessam e abandonam os seus pecados. Um dos maiores problemas do pecado é entrar na vida de uma pessoa e essa pessoa se tornar insensível. Que isso não ocorra nem comigo nem com você, porque através do sacrifício de Jesus, Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Deus te abençoe, um forte abraço, um prazer em Cristo compartilhar da palavra de Deus contigo. Fique na paz, lembranças à família, à igreja, aos pastores. Deus abençoe, um forte abraço. Amém.